Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu. Podemos? Como o irmão disse, Paraxá que nós estamos hoje é Paraxá Emor, em toda a terra, em toda a sinagoga. E a tradução para o português seria mais ou menos fala, não é? É a 31ª porção semanal do ano 5.783, do ano comum de 2023. Não sei se vocês sabem, nós tivemos o Pessa Sheni, não é? Muitos aqui não sabem, mas o Pessa Sheni é uma segunda chance de comer a carne e beber o sangue do Cordeiro que Deus permite para aqueles que estavam imundos por ter tocado um morto ou para aqueles que por alguma razão estiveram ausentes. E nós tivemos e foi uma benção de Deus, né, minha irmã? Foi muito bom. É muito bom obedecer a Deus, não é? O irmão já falou e já leu, essa paraxá vai de Levítico 21, a 24, 23. A Haftará, que é a porção dos profetas, eu falei um pouco ontem, é Ezequiel 44, 15 a 31. E a porção do Berit Hadashá, Nova Aliança, é Lucas 5, 1 a 6, 49. Aconselho ler em casa, porque toda a palavra de Deus é boa para instruir, exortar e consolar. É isso. Amém? Em verdade. É. Porque a Bíblia, ela não contém a verdade, ela é a verdade. Quando a gente fala que a Bíblia contém a verdade, a gente começa a anular coisa que não agrada a gente, né? Mas ela é a verdade, é a palavra de Deus, é a palavra que salva, que liberta, que cura e que transforma. E está escrito lá, vinde sem dinheiro, comprai e bebei. Isso é tremendo, né? Sem dinheiro. Então, nessa paraxá, como o seu nome diz, Emor, que em português, como falei, é fala, Deus começa a falar com os filhos de Arão, que foram separados para serem sumo sacerdote, o que no hebraico nós chamamos de Cohen Gadol. É aquele que podia entrar no Santíssimo uma vez ao ano, não é? Não sem derramamento de sangue, não é? Então Deus começa a falar com eles lá em Levítico 21. Depois disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes filhos de Arão e dize-lhes, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre seu povo. Não é verdade? Muitos, quando leem esse texto, falam assim, isso é coisa atrasada. Poxa, será que eu não posso enterrar o meu morto? Eu não posso, sei lá, chorar o meu morto? Isso é coisa atrasada. Não tem nada a ver, né? Muita gente fala assim, tem nada a ver. A famosa tem nada a ver. E não é errado você dar um enterro digno à pessoa que tu ama, da tua família. Uma última homenagem que a gente quer, né? Mas as pessoas esquecem de uma coisa, que a morte é fruto do pecado do homem. Deus não criou o homem para morrer. Você vai ver lá em Gênesis 2, 16, 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim podes comer. Toda. Incluiu o quê? A árvore da vida. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Se Deus fala, não tem jeito. Ele falou que se comesse, nós morreríamos. E nós fizemos o quê? E a morte fez o quê? Entrou
no mundo. Então a morte é contra a permanência do homem na vida que Deus criou no meio físico. A morte é contra nós. A morte é contra você. Você gosta de morte? Ué, não tem ninguém aqui não? Hein? Ninguém gosta de morte. Porque a morte é inimiga do homem, porque Deus não criou o homem para morrer. Eu vou dizer, Deus não criou o homem nem para envelhecer. Não criou o homem para ficar calvo. Não criou o homem para ter problema de vista, de joelho, de coração, de pulmão, de cérebro, seja lá a doença que for. Deus não nos criou para isso. Rafael, então, por que Deus criou a gente? Para viver eternamente. Não existe, estou dizendo dentro da CNTP, dentro de condições boas de temperatura e pressão. Nenhum de nós quer morrer, quer? Não. Se eu sair atrás de você com a faca, o que você faz? Ou você luta comigo para tirar a faca ou corre. Porque Deus plantou em nosso coração o desejo da eternidade, porque o objetivo de Deus é que nós vivêssemos para sempre. Não tem quem não, até uma criança quer viver. É interessante, né? Só quando a coisa está muito ruim que a gente fala, Deus me tira dessa terra. Já pensou se Deus ouvisse? Metade estava morto. Tem muita gente morta, porque quantas vezes nós já pedimos isso, né? Então a morte é contra a permanência do homem na vida que Deus criou na terra. Deus não criou o homem para morrer. A morte é um problema. O homem não tem solução para ela, mas ela é o maior de todos os problemas que temos. Tem gente que fala assim, se o assaltante vier, não reage não. Porque ele pode levar as coisas, mas você tem vida, não é? Você pode reaver tudo. Agora, se você reage, o cara te dá um tiro, já era. Você nunca mais vai obter aquilo que ele está te tirando. Isso é certo. Então, a morte é inimiga do homem. Ela contamina o homem e precisa ser vencida, retirada da terra. A morte não é boa, não adianta você filosofar, não. Não é, eu estou velho, estou mais sábio. Quem gosta disso? Mas ser velho é bom, né? Porque é sinal que você está vivendo. Mas não que nós venhamos a gostar de ficar velho. Nenhum de nós gosta. Qual a melhor idade que você queria ficar? 30 e... Quando chega no 40, já dói joelho. Já tem dor no dedão do pé. De 30 a 35... Se você chegasse hoje, quando Deus terminou de criar Adão, quantos anos ele tinha? 1 ano. Nem 1 ano. Ele tinha uma idade aparente de adulto. Devia, a gente calculando, né? Uns 30 e poucos anos, não é? E até perguntar a ele, você toma suco de cenoura com alface? Para estar assim, beterraba? Pois é, você sabe, esse negócio de idade aparente é importante, porque a ciência, quando estuda, ela vê o universo, acha que o universo tem bilhões de anos. Mas se você chegasse no dia que Deus terminou de criar Adão, você ia dizer que ele tinha uns 30 e tantos anos. E, na realidade, ele não tinha. Ele estava sendo o quê? Acabado de ser criado. Deu para entender? Então, a gente precisa ter um certo cuidado com isso aí. Tá bom? Então, a morte é inimiga do homem, contamina o homem e precisa ser vencida, retirada da terra. E mais, não foi da vontade de Deus. E a gente também pode dizer que morte
é a ausência de Deus, né? Podemos também. E nos contamina. E é o próprio Deus que sujeitará a morte aos pés do Filho do Homem. A morte não nos dominou? Pois é, mas o próprio Deus vai colocar a morte debaixo do Filho do Homem. Olha que coisa. Que a vencerá, como está escrito lá em 1 Coríntios 15, de 20 a 26. Presta atenção. Mas, na realidade, Mashiach, o Cristo, foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, veio a vitória contra a morte. Foi por meio de um homem que a morte nos derrotou, e é por meio de um homem que nós venceremos a... Rafael, mas os caras estão dizendo que até o ano tal vão alcançar a vida eterna. Duvido. 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 Você só tem uma maneira de vencer a morte. Através do Filho do Homem, não é? Então, por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Mashiach e Yeshua, todos serão vivificados. Você pode tomar suco de cenoura com alface, picar abacate, adoçar com adoçante, com mel, botar um gelinho, fica gostoso, me chama que eu bebo, mas eu vou dizer uma coisa para você, isso não estenderá a tua vida. A única maneira de você ser vivificado é por meio de Mashiach. Cada um, porém, na sua ordem. Tem ordem o negócio, não é bagunça, não. Não é você dizer, eu quero agora. Não, meu irmão, tem ordem na coisa. Tem fila, vamos dizer assim. O homem não gosta de fila? Tem fila. Mashiach as primícias. Jesus o primeiro que venceu a morte. E, depois os que são de Yeshua. Quem é de Yeshua aí, Então tu tá na fila logo depois. Que legal, né? Eu imagino Yeshua na frente e um bolão atrás, porque todo mundo quer. Não é verdade? Eu quero, você quer? Pois é. Então, não vai ser nenhuma fila, né? Vai ser Yeshua na frente e um bolão atrás. Eu quero. Mas tudo com ordem. Amém, meu irmão? Porque está dizendo aqui, Mashiach as primícias, o primeiro. Depois os que são de Mashiach, aonde? Na sua vinda. Tem ordem, é um bolão com ordem. Amém, meu irmão? Nós seremos ressurretos na vinda de Yeshua. Gente, você pode escrever isso aí no seu caderno e guardar, que o dia que Yeshua apontar no céu, mesmo morto, viveremos. Então, depois virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai. Você sabe que tem gente que fala que Jesus se disse Pai, se disse Deus. Yeshua nunca disse isso. Yeshua disse que ele é filho. Ele falou assim, eu vou para o Pai, e o Pai é maior do que eu. E olha aqui, Yeshua vai se sujeitar ao Pai. Quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder, pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a... Então, morte é inimiga do homem. Ela é um problema, ela nos contamina, nós não queremos ela. Se pudéssemos fugir dela, nós fugiremos. E é isso que o homem tem tentado fazer, fugir da morte, não é? Começa a envelhecer o corpo, faz plástica, puxa tudo aqui, amarra, não é? Não, botox é coisa moderna. Antigamente puxava tudo, amarrava aqui, aí a pessoa vivia sorrindo e virava japonês, não é? É ou não é? É ou não é? Por quê? Porque nós não queremos envelhecer, ninguém quer, gente. É história esse negócio que eu bom, eu tô velho, que maneiro. Não é maneiro? Ninguém gosta.
Mas também envelhecer é sinônimo que nós vivemos. Mais do que o que ficou pelo caminho, né? Porque muita gente ficou pelo caminho. Aí, de vez em quando, cai um do seu lado, você fala, ih, chegou perto. Não é? Passou de raspão. Pois é. Às vezes a gente acha que, quando a gente é muito novo, que isso nunca alcança a gente. Só a casa do vizinho. Nós não. Não é verdade? Somos assim. Por isso, aquele que se aproxima de Deus não pode se contaminar com a morte. Deu para entender? Eu não posso me contaminar com a morte. Aqueles que entram no santo lugar e no santíssimo lugar, no templo, na terra, na terra, não podem contaminar-se com a morte. Por isso, Yeshua, como sacerdote das coisas já realizadas, que fala, entrou uma vez por toda no santo lugar, no templo de Deus no céu. Pois Deus o ressuscitou da morte e a morte não mais o contamina. É por isso que ele pôde entrar direto lá no Santíssimo e sentar à destra do Pai, porque Deus o ressuscitou, então a morte não tem mais domínio sobre ele, mas a morte ainda tem domínio sobre nós. Deu para entender? Mas Yeshua não. A morte não pode tocá-lo. A morte não pode contaminá-lo, porque ela não tem domínio sobre ele, mas sobre nós ainda tem. Não terá, porque tragada vai ser a morte na vitória, mas ainda tem ordem, não tem? Primeiro, depois o bolão vem atrás. Amém? Deu para entender, gente? Então, aquele que se aproxima de Deus precisa ser puro, precisa ter vida, porque a vida está em Deus. A vida veio existir nele, ele é a vida. Amém? Então, veja o que está escrito em Romanos 6, de 9 a 10, sabendo que tendo Machia ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, ó. Acabou. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez por toda morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, não existe mais possibilidade de Yeshua se contaminar com a morte. Então, ele pode interceder por mim e por você todos os dias da sua vida, porque ele entra e ele está na presença do Todo-Poderoso. E ele intercede por você dia e noite. E eu vou dizer uma coisa para você, ele nem fica cansado. Nem fica cansado. E nem é substituído. Sabe por quê? Lembra do sacerdócio levítico? Chegava a 50 anos, tinha que ser substituído, porque vai ficar doentinho, cansadinho, velhinho, carequinho, etc, etc. E aí vem um momento, morre. Então, a morte impede de permanecer até como sacerdote. Por isso que o sacerdócio levítico é considerado na Bíblia menor que o sacerdócio pela ordem de Melquisedeque. Por quê? Pela ordem de Melquisedeque, o sacerdote não tem o quê? Fim, porque ele não tem princípio nem fim, porque ele está na eternidade. Para ser sacerdote pela ordem de Melquisedeque, precisa já ter vencido a morte. Deu para entender? Então, ninguém vai tirar Yeshua mais de Cohen Gadol. E você pode ajoelhar em casa e clamar em nome dele, que ele intercederá por você, porque ele te ouve dia e noite. Às vezes a gente pensa que Deus é igual a gente, né? Ah, estou tão cansado hoje, vou dar uma dormida. Não é? Lembra que Yeshua foi orar, os discípulos foram? Porque nós cansamos.
porque a nossa carne está contaminada pelo pecado. Mas Yeshua não dorme. Ele intercede por nós dia e noite. E você acredita que Ele te ama? Amém. Você acredita que Ele é bom? Amém. Você acredita que Ele quer que você viva? Amém. Você acredita que Ele não quer que o inimigo te toque? Então, meu irmão, entrega a tua vida a Ele. Confia nele. E Ele tudo fará. Porque Ele pode falar com o Pai direto. Direto. E nem dorme. E o Pai briga com Ele? Sabe por quê? A oração de um justo vale muito. E Ele é justo. Sabe o que Ele orou por você? Você nem sabe, sabe? Pai, eu não oro só por aqueles que estão aqui, mas oro também por aqueles que hão de crer em mim pela sua palavra. Quem crê em Yeshua pela palavra? Olha aí, Ele orou por você, e a oração de um justo vale muito. Você está guardado. O diabo não pode te tocar. Não pode. Você está entendendo? Não pode. Não é porque você ficou fortão, mas é porque aquele que te guarda está acima de todas as coisas. Amém? Então, meu irmão, sabendo que Mashiach, ele já não morre mais, então ele vive para interceder sobre nossas vidas. Mas Deus abre para o sacerdote uma exceção para que possa se contaminar, vamos dizer assim, com o morto. Levítico 21, 2 a 3. Salvo por um parente mais chegado, por sua mãe, ou por seu pai, por seu filho, ou por sua filha, por seu irmão, ou por sua irmã virgem, que lhe é chegada, que ainda não tem marido, por ela também pode contaminar-se. Não é ficar contaminado, tem regra. Contaminou com seus parentes, você tem, eu acho que, se não me engano, 7 dias para purificação para o sacerdote entrar na presença de Deus. Mas por esses parentes chegados, Deus suporta. Amém? Deus continua a falar ao sacerdote filho de Arão, que na verdade são sumo sacerdote em Levítico 21, 4, 5. O sacerdote, sendo o homem principal entre seu povo, é chamado príncipe, né? Entre seu povo, não se profanará, assim contaminando-se. Não farão os sacerdotes calva, na cabeça. E não raparão os cantos da barba. Cantos da barba. Não é verdade? Quem conhece? Não farão os sacerdotes calva na cabeça e não raparão os cantos da barba, nem farão lacerações na carne. Sabe o que é isso? Açoitar a carne. Até hoje fazem. Bate até sangrar. O árabe faz. Alguns católicos também fazem, não é verdade? Ah, Rafael, mas ele não bate na carne, mas ele sobe de joelho a escadaria de não sei de onde até sangrar. Dá no mesmo, meu irmão. Amém? Não faça isso. Quando a palavra diz e não rapará os cantos da barba, é a razão de você ver os judeus ortodoxos usarem cachos laterais. Vou até responder uma curiosidade. E aqueles que têm um cabelo muito liso, como é que faz o cacho? Usa sabonete ou vela. Ué, quem tem um cabelo muito liso, como é que faz? Quem tem um cabelo tipo o meu, dá. Mas quem tem um cabelo muito liso, né? Igual de Nenel, não é? Igual da irmãzinha ali. Então, essa trancinha é chamado em hebraico de peot. Peot. Isso. Tem alguns que pronunciam assim, peot, é mais aportuguesado, né? Então, a razão deste mandamento para o sacerdote não fazer calva na cabeça e não rapar os cantos da barba, nem fazer lacerações na sua carne,
visa coibir costumes pagãos praticados principalmente pelo povo moabita, que habitava em Canaã, de rasparem toda a cabeça e barba diante de seus deuses. Também fazia, mas Israel viveu mais tempo em Canaã que os moabitas, né? Geralmente se vê isso, mas também os egípcios praticavam isso. Eles raspavam tudo diante dos seus deuses, por apelo de socorro aos seus deuses, por ocasião da morte de alguém, para que esse alguém tivesse uma entrada na vida depois da morte, né? Eu não sei como é que eles chamavam, que ele fosse bem, então eles raspavam. Essas maluquices aí. Então, por apelo e socorro aos seus deuses, por ocasião da morte de alguém próximo, ou qualquer sofrimento iminente. Quando você começa a perceber que vai acontecer algo de ruim, o que eles faziam? Subiam nos altos, raspavam a cabeça, raspavam a barba e ofereciam, às vezes até seus filhos, a Moloque. Amém? Como vemos, quando Deus estabelece a destruição de Moabe, Deus mandou destruir Moabe. Veja, em Isaías 15, de 1 a 2, oráculo acerca de Moabe, porque Ar foi destruída numa noite. Ar é uma cidade de Moabe. Moabe está desfeita, porque Kir foi destruída, outra cidade, numa noite. Moabe está desfeita. Subiu a filha de Dibom aos altos para chorar, por Nebo e por Medeba. Pranteia Moabe, em todas as cabeças a calva e toda a barba é rapada. Deus mandou destruir Moabe. Moabe ficou com medo porque as cidades começaram a ser destruídas. Então eles subiam aos montes para pedir aos demônios resgate, salvação daquela destruição. Então os homens, em adoração a esses demônios, raspavam suas cabeças e raspavam suas barbas. Deu para entender? Veja também Jeremias falando, 48, de 37 a 38. Pois toda a cabeça é tosquiada, e toda a barba rapada, sobre todas as mãos há sarjaduras, feridas, não é? E sobre lombo saco, sobre todos os eirados de Moabe, e nas suas ruas há um pranto geral, porque quebrei a Moabe como um vaso que não agrada, diz o Senhor. Este mandamento de não fazer calva e não raspar os cantos da barba nos mostra que não devemos fazer nada do que os ímpios fazem. Aí você me perguntaria, Rafael, então eu tenho que usar barba? Não, meu irmão. Você não precisa usar barba. Se você quiser fazer a barbinha, pode fazer. Eu preciso deixar o canto aqui crescer? Não, minha irmã. Deus está dizendo a você, não faça nada o que o ímpio faz. Mas, e os ortodoxos? Qual o problema? É a expressão do mandamento. Está errado? Não. Não tem nada de errado. Glória a Deus. Deus não falou, escreva a palavra nos umbrais da porta. O que o judeu faz? Diz aí, quem sabe? Põe o que no... Mezuzá. Está errado? Não. É a expressão do mandamento. Mas o que no profundo, o porquê houve a origem desse mandamento? Para que você não faça nada que os ímpios fazem. Não faça. E sabe por quê? Vou te dizer por quê que Israel não pode fazer nada que o ímpio faz. A resposta está em Deuteronômio 14, 1. Escuta bem. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Olha aí, por que não pode? Porque eles são filhos de Deus.
não vos cortarei a vós mesmos, nem abrirei calva entre vossos olhos por causa de um morto. Abrir cova é que eles raspavam por causa dos mortos. Não faça. Rafael é tão bonitinho. Eu sei, mas não faça. Amém? Israel é filho do Deus vivo e não pode se contaminar com prática pagã. É um povo santo, separado por Deus. Ah, Rafael, mas Israel hoje está uma bagunça, está isso, está aquilo. Eu sei, meu irmão. Mas Israel é povo de Deus. Deus vai entrar em concerto com Israel no tempo determinado. Amém? Guarda isso. Israel é filho do Deus vivo, então não pode se contaminar com prática pagã. Filho de Deus pode? Não pode, né? Então, sabe o que acontece? Isso me leva ao livro de João 1, de 9 a 12. Olha só. Pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de quê? Se tornarem filhos de Deus. Você está dentro disso? Amém. Que fraco. Amém. Que desânimo. Cruz. Olha só, meu irmão, nós temos o poder de nos tornarmos filhos de Deus por meio de Yeshua, o Filho do Deus vivo. Então, meu irmão, se Israel, sendo filho de Deus, não pode se contaminar com prática pagã, o que acontece conosco que somos filhos de Deus? Existe 2 pesos e 2 medidas? Há mudança em Deus? Por que Deus trataria Israel de um jeito e a igreja de outro? Faz sentido? Então, como somos filhos de Deus, também não podemos ter práticas pagãs no nosso meio. E se somos filhos de Deus em Yeshua, igualmente não devemos nos contaminar com as práticas pagãs do povo que nos rodeia. Qual o povo que nos rodeia? Brasil. Não é? Nós não estamos no meio do Brasil? Estamos. O povo que nos rodeia é o Brasil. Mas, Rafael, nós somos brasileiros. Sim, mas somos tirados deste mundo. E nós agora não queremos mais a nossa pátria. A nossa pátria agora vem do... Por isso Deus se agrada de ser chamado nosso Deus. Porque Ele já tem preparado uma cidade. Parece que a igreja ainda não entendeu isso. Nós somos estrangeiros nessa nação. Como Israel foi no Egito. Amém? Isso está em Hebreu. Se você ler lá em Hebreu, você vai ver claramente isso. Amém? Então, se somos filhos de Deus em Yeshua, igualmente não devemos nos contaminar com as práticas pagãs do povo que nos rodeia, pois somos santos. Veja o que Pedro diz em 1 Pedro 1, 14, 16. Como filhos obedientes. É filho de? Deus gosta de filho desobediente? Quem é pai aí? Você gosta de filho desobediente? Hã? Não gosta, né? Quem gosta de filho desobediente aí, levanta a mão. Ninguém, né? Pois é, nós somos semelhantes a Deus. Deus também não gosta. Deus, por isso que Pedro está falando, como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinham na vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. A mesma palavra que Deus falou para quem? Para Israel, porque Israel é filho de, e você é filho de, o macumbeiro é filho de, não é de Deus. Claro que não. O idólatra é filho de quem? Eu era filho de quem? Eu era filho da serpente.
Foi Deus que teve misericórdia de mim, me revelou Yeshua HaMashiach e me deu o poder de me tornar filho de Deus. Todos vocês. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da serpente. Deus que olhou para nós e falou, coitado, vou estender minha mão para ele. E aí pronunciou o seu nome lá no céu. E o seu nome foi escrito no livro da vida, no Sefer Hai. Porque se você lê as escrituras, Judas, o nome dele foi riscado do livro da vida. Amém? Foi riscado. Por isso está escrito também em 2 Coríntios 6, 14 e 16, não vos prendai a um jugo desigual com os incrédulos. Ei, isso pega, não pega? Que coisa, hein? Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Machia e Belial? Você já perguntou quem é Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? Quanta gente da igreja casa com incrédulo? Ainda diz que é de Deus. Vi muitos. Pois é. E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando o apóstolo Paulo fala, não vos prendai a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas? Ele está fazendo referência à lei de Deus, a Devarim, aquele nome que eu não gosto muito, Deuteronômio, difícil de falar, né? Devarim é mais fácil. Devarim 7, de 2 a 4. E quando o Senhor teu Deus as tiver entregue às nações e as ferires, totalmente as destruirá. Não fará com elas pacto algum, nem terá piedade delas, não contrairá com elas matrimônio, não dará tuas filhas a teus filhos, e não tomará suas filhas para teus filhos, pois fariam teus filhos desviarem-se de mim. Você já ouviu isso na igreja? Já? Glória a Deus. Você já ouviu? Amém. Mas eu estou vendo um monte de crente casando com ímpio. E dizendo aquele famoso, o que tem? O que tem? Não é? Todo mundo fala assim, o que tem? Depois é uma guerra, mas na hora é que tem. Não é? Nem dará suas filhas para teus filhos, pois fariam teus filhos desviarem-se de mim, porque é mais fácil o ímpio te levar para o pecado do que você trazer o ímpio para a santidade. Tem que ter muito cuidado com isso. Deus não fala à toa. Eles fariam seus filhos desviarem de mim para servirem a outros deuses. O que aconteceu com Salomão? Quem conhece Salomão? Hein? Ele casou com o quê? Com judias? Casou com um monte de mulher. E para cada mulher que ele casou, ele fez um templo e o Deus da mulher. É isso aí que Deus está falando, ó. E a ira do Senhor se acenderia contra vós. Tem um recado para você. Se você casa com ímpio sabendo de tudo isso, a ira de Deus estará acesa contra você. Rafael, mas eu não estou vendo ira nenhuma. Meu irmão, espera no dia do juízo que você vai vê-la. Arrepende do teu pecado enquanto há tempo. Porque quando a ira de Deus vier, ele não terá misericórdia, porque a Bíblia diz que a ira é sem misericórdia. Amém? Deus não brinca. Isso não é brincadeira. Glória a Deus, meu irmão. Então, por que você acenderia a ira de Deus contra você? Ah, mas eu não encontro nenhum irmão bonitão na igreja. Não é assim que a gente ouve? Ué,
Você sabe que o bonito depois fica feio, hein? Vai nessa. Você sabe que o ser humano peca pelos olhos, né? Você vai ver lá em Gênesis que a Eva achou o fruto o quê? Ó. Ela não viu o que geraria. Ela foi por aquilo que... E isso o diabo sabe que o ser humano faz isso. Ah, irmão, as moças lá da igreja eu não gosto. Ah, não, irmão. Deus dá muitas e você escolhe uma. Eu já ouvi tudo isso. Eu sou pastor, a gente escuta essas coisas. Não, pastor. Deus dá muitas e a gente escolhe uma. Eu falei, seu Deus é confuso, hein? Porque meu Deus não faz isso, não. Meu Deus não quer que você... Deus tem zelo. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus arde em ciúme por você. Deus quer você para Ele. Então, se Deus quer você para Ele, Ele quer o seu bem. Tem um ditado no mundo que nem tudo que brilha reluz. É a palavra bonitona, né? Nem tudo que reluz é ouro. Isso é verdade, mesmo. Isso é verdade. Eu tenho uma experiência disso com o Senhor tremenda. Eu estava solteiro ainda e tinha uma moça no meu trabalho lá que ficou interessada por mim, não sei o quê. Era crente. Aí eu falei, Senhor, comecei a orar, Senhor, é essa moça aí? Não tinha nada a ver com o Nenel, mas a gente estava no início, né, ainda não muito amadurecido. Eu comecei a orar e jejuar, orar e jejuar. Um dia o Senhor falou assim comigo, falou pelo meu nome assim, Rafael, abriu meus olhos espirituais e falou assim, olha para ela. Aí eu olhei, só que ele me mostrou ela de longe. Aí ele falou assim para mim, olha agora o que vai acontecer. Assim mesmo, gente. Aí aquela figura dela veio se aproximando, se aproximando, se aproximando. Quando chegou aqui, ela estava toda deformada. Toda deformada. Eu entendi. Não é isso que você está pensando. E se tu casa com essa moça, ela destrói sua vida. Você acredita nisso? Só que ninguém pergunta. Quantos perguntam para Deus? A pessoa escolhe e vai para os pés do Senhor falar, Senhor, converte essa figura aí. Faça a figura ser boa aí para mim, Senhor. Eu quero é Ele, eu quero. E Deus não fala nada, né? Aí diz assim, não, eu jejuei, eu orei. Gente, se não é do Senhor, nem vai. Já não vai, porque vai destruir a tua vida. Deus não se agrada disso, você acende a ira de Deus. Ah, mas eu conheço um irmão que Deus mandou e aí a pessoa se converteu. Meu irmão, isso é um caso em 1 milhão. Isso é exceção. Se Deus não falar assim para você, não faça. Larga para lá, desvia e vai embora. Você quer destruir tua vida? E destrói, viu, meu irmão? Destrói, porque o diabo quer destruir. Ele destrói você, ele quer tirar a fé do teu coração. O diabo não quer teu carro, não. Seu carro bonitão, maneiro, sua casa de praia. O diabo não quer nada de... O diabo precisa de carro, gente. Ele precisa. Ele precisa de casa. Casão maneiro, na praia, ou fazenda, sei lá o que seja. Ele precisa? Não, meu irmão. Ele quer tirar a tua fé. Se tirar teu carro, tira a tua fé, então ele tira o carro. É isso. Se ele colocar lá uma pessoa para você casar, essa pessoa vai destruir tua vida, ele faz isso. É isso que ele faz. É o trabalho dele. Por isso que Yeshua chama atenção. Por isso que Deus está falando aqui, ó, não case-se com ele, não faça pacto nenhum. Quantos crentes fazem empresa com ímpio? Ah, mas ele é tão bonzinho. É, ele é bonzinho, mas ele burla a nota fiscal, ele faz um monte de coisa errada. E se você estiver associado com ele, sociedade é comum acordo. O que ele faz cai sobre você também.
Deu para entender? Então Deus está falando para não fazer. Nós que somos filhos de Deus não devemos nos ligar por casamento a incrédulo, nem por sociedade alguma, pois isso acende a ira de Deus contra nós. Inclusive as viúvas, ou viúvos entre nós, são livres para casar. Não vale matar o cônjuge não, hein? Não vale. Se morreu naturalmente. Se Deus tirou a pessoa, tá bom? Não inventa aí não, hein? A viúva ou viúvo, claro, é livre para casar. Só tem uma coisa, contanto que seja no... 1 Coríntios 7,39. A mulher está ligada enquanto o marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contanto que seja uma pessoa que crê em Yeshua. Senão, de igual forma, você vai fazer julgo desigual e a ira de Deus ficar acesa contra você. Amém? Quando Paulo diz lá em Coríntios, ou que comunhão tem a luz com as trevas, é porque Yeshua mesmo diz que seus seguidores são o quê? Luz. Veja lá em Mateus 5,14. Vós sois a luz do... Aí eu caso com o ímpio. Olha, para pensar. Se você está num lugar escuro e acende a luz, para onde vai a escuridão? Se você apaga a luz, como pode luz e treva ter comunhão se um existe e o outro não existe, gente? Simples assim. Pois é, não pode nem estar junto. Ah, não, pastor, mas ela é tão boazinha. Ela até jejua comigo. Mas na hora assim jejua mesmo, né? Mas ímpio jejuando com você, você não deveria aceitar, né, meu irmão? Pois é, como é que você vai? Equivale você falar assim, pastor, o espírito ali, eu e ele oramos muito hoje. Equivale a isso. O que tem trevas com luz? Nada, meu irmão, não tem como viver junto, não é? E Yeshua falou, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Ou as trevas vai te cobrir, ou a luz vai cobrir as trevas. É mais fácil as trevas te cobrirem. Rafael, por que você fala isso? Porque a salvação ainda não é o despojar do corpo do pecado, mas sim uma boa consciência para com Deus. Nós ainda habitamos no corpo do pecado. Aí fica mais fácil o quê? Ser contaminado. Onde há luz, as trevas são dissipadas. É impossível luz e trevas estarem juntos. Quando Paulo fala em Coríntios que harmonia há entre Machi e Belial, a primeira pergunta que eu te faço é, você sabe quem é Belial? Vai. Pois é, ninguém se pergunta. Tem que saber o que a palavra está dizendo, meu irmão. A palavra fala para a gente não mencionar nome de demônio, né? Mas eu estou mencionando aqui em Yeshua para o ensino. Amém? Como está escrito na palavra, eu falei. Belial é um demônio presente nos povos cananitas que os estimulavam como adversário do povo escolhido. Quem é povo escolhido aqui? Você é? Então Belial é contra ti. Aí você casa com católico. Você já viu como as pessoas têm raiva de Israel? E você já viu como as pessoas estão ficando com raiva da igreja? É raiva mesmo, é ódio. E Yeshua fala, eles são odiados pelo mundo, porque eu primeiro fui odiado, porque eu não sou no mundo, como eles também não são. Meu irmão, vai piorar muito, sabia disso? Você quer uma boa notícia? Ou ruim? É ruim ou é boa essa notícia? Então, eu vou dar ruim primeiro para você se preparar. Gente, se vocês olharem os acontecimentos no mundo, você vai perceber que a coisa está piorando e piorando
Não é devagarzinho, não. É rápido. Porque há uns 50 anos atrás era uma coisa amorosa. Um sujeito falava assim, não, Jesus não é nada de Senhor. Aí você ficava com raiva dele, ele ia embora, esquecia, acabou a história. Agora não. O mundo está se voltando contra aqueles que creem em Yeshua. O mundo, até os Estados Unidos, meu irmão, onde o evangelho prosperou. Porque lá já é lei que o homossexual pode casar. E se você, pastor, não casar um casal homossexual, eles podem te processar. Um menino nos Estados Unidos, não sei se vocês leram, mês passado, ele foi contra o negócio de gênero aí, sei lá como é que chama. Ideologia do gênero, porque o professor estava ensinando e ele falou, não, eu acredito que Deus criou o homem macho e fêmea. Ele foi expulso da escola. Pesquisa que você vai ver. Um menino, hein? Fiquei até com vergonha. Então, a gente que é adulto é que tem que enfrentar, né? Porque ele teve força e ele ficou ali. E ele, no outro dia, foi para a escola. Ele foi. Ninguém leu isso, não? Não. Pois é. Está na justiça o negócio. Porque ele crê que Deus criou um homem macho e fêmea. Então, a coisa vai piorar muito. Quem é Belial? É um demônio presente nos povos cananitas que o estimulavam como adversário do povo escolhido. Se é contra Israel, povo escolhido, é contra Yeshua e sua igreja também. Não se iluda. Inclusive, não devemos nos comunicar com algum tipo de pessoa. Eu acho que isso nem é falado na igreja, né? A gente tem que falar, gente. 1 Coríntios 5, de 9 a 11. Já por carta escrevi que não vos comunicasseis com os que se prostituem. Com isso, não me referia à comunicação em geral com os devassos desse mundo. O que ele quer dizer? Você trabalha. Nem todo mundo no trabalho crê em Yeshua. São devassos desse mundo e você tem que trabalhar. Então, não é isso que ele está falando. Ou com os avarentos, está cheio de avarento no seu trabalho. Se puder pisar no seu pescoço para tomar a sua posição, pisa. É ou não é? Amém? Ou com os roubadores. Tem roubador lá? Pois é. Ou com os idólatras. Tem idólatra? Porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas Yeshua orou para que nós não saíssemos do mundo, não foi? Ele clamou, Pai, eu não oro para que os tire do mundo, mas os livre do mal, do diabo. Mas agora vos escrevo que não vos comuniquei com aqueles, não vos comuniquei com aqueles que, dizendo-se irmãos, dizendo-se crentes, com a gíria de hoje, né? Se dizendo irmão for devasso, avarento ou idólatra, então, aqueles que eles falam que é irmão, não é. Olha aí, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem sequer comais. Por que ele fala para não comer com eles? Porque quando você come, é comunhão. Então, cuidado. Amém, meu irmão? É o que está escrito aqui. E Paulo fala, pois nós somos santuário de Deus. Veja quem habita em nós, em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja também que devido ao Espírito de Deus habitar em nós, nós já não pertencemos a nós mesmos. Não tem aí as mulheres dizendo, o corpo é meu, faço o que eu quero. Meu corpo, minha regra. Isso é diabo puro. Se você é de Yeshua, seu corpo não é a sua regra. O que ele fala? Em 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, o Espírito Santo, e que não sois de vós mesmos?
Olha aí. Veja também Efésios 2, 21, 22, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Por isso que eu digo que a salvação ela é intimista. A salvação não é de grupo, a salvação é individual, a salvação é intimista. Mas quando alguém é salvo, quer andar com quem é? Mas Deus não salva grupo. Sabe por que ele não salva grupo? Porque o caminho é estreito, passa um só, de cada vez. Rafael, como é que você diz isso? Eu vi com os meus olhos, o Senhor abriu meus olhos, me levou no caminho estreito. O caminho estreito é difícil. Você dá uma passada, você fica cansado, suas pernas machucam. Passa um a um, não passa todo mundo de mão dada, vamos lá. Mas no caminho da perdição passam milhares. E eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. O caminho da perdição é lindo. É lindo. Eu vi com meus olhos. É lindo. O chão é liso. Não tem dificuldade nenhuma, muita gente pulando, cantando de alegria, só que no final tem um abismo. E eles não veem. Então, por pertencermos agora a Deus, pois Ele nos comprou, como está escrito em 1 Coríntios 6,20. Porque foste comprado por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, até no corpo. Porque já ouvi gente falando aí, Deus não quer seu corpo não, só quer seu espírito. Isso é mentira, viu, meu irmão? Deus quer seu espírito, seu corpo e sua alma. A ordem é a outra, né? Deus quer seu espírito, a alma e seu corpo, em santidade. Amém, meu irmão? Não vem com essa onda aí não, que isso aí é loucura. Veja também 1 Pedro 1, 18 a 19. Sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver. Você, ou eu, ou qualquer um de nós, tinha uma vã maneira de viver, não prestava para nada a nossa vida. Rafael, mas o cara lá é um engenheiro bambambam. Se ele não for de Yeshua, não presta para nada. Ouviu? Nada. Isso choca, mas é o que está escrito. Maneira vã de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Machia. Então, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é nosso dono, ele é seu dono? Ele é meu dono, porque ele me comprou com o sangue do filho dele. Então, ele manda em mim, não sou eu que mando em mim. É ele agora, antes era eu. E eu só fazia o quê? Besteira, mas agora sendo comprado por ele, ele é meu dono e tem como viver diante dele. Não é da maneira vã que eu vivia, não é da maneira vã que você vivia. Tem maneira de viver, amém? Porque ele é o nosso dono. Então o nosso dono nos admoesta por meio do apóstolo Paulo. É o nosso dono. Você tem dono? Quem é ele? A ovelha não é do filho, é do pai. O filho guarda para o pai. Não foi assim Davi lá no deserto, guardando a ovelha do pai? Hein? Amém? E Yeshua guarda a ovelha do pai. Eis que me apresentarei diante do pai. Eis-me aqui com os filhos que tu me destes. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Pois é, o seu dono é Deus. Óbvio, tudo que é de Deus é do filho. Mas a gente precisa entender essa distinção entre o pai e o filho. Mas o dono principal é o pai. Tanto é que Yeshua, no final, vai se sujeitar ao pai para que Deus seja tudo em... Amém? Nós vamos estar debaixo dos pés de Yeshua, porque todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Yeshua é o Filho de Deus.
judeu, gentio, animal, todo mundo, céu, terra e debaixo da terra, todos vão confessar com a sua boca. Mas eu não quero, vai confessar do mesmo jeito. Vai ter que confessar, vai ter que dobrar o joelho. Eu costumo dizer, gente, se Yeshua aparecer aqui agora, todo mundo vai com a boca no pó. Todo mundo, quem crê e quem não crê. Porque quando Yeshua se manifestou para o apóstolo Paulo que ele caiu, o pessoal também caiu, só não ouviram a voz, mas todo mundo caiu, porque ele se fez presente. Foi ou não foi? Então, se ele se fizer presente aqui, crendo ou não crendo, tua boca vai para o pó. Porque ele é filho do Deus vivo e ele é Senhor. Quem és tu? Por que me persegue? Ele falou em hebraico. Saúl, Saúl. Falou em hebraico. Por que me persegue? Quem é tu, Senhor? Yeshua, a quem tu tem perseguido. Já levantou falando o quê? Senhor. Ó. Por que ele levantou falando Senhor? Porque ele sentiu a presença de quem é Yeshua. Amém, meu irmão? Foi com a boca no pó. E mais, ficou cego. E Yeshua falou, que devo fazer, Senhor? Vai na casa lá do fulano lá, que ele vai te instruir. O Senhor é tremendo, né, meu irmão? E aí Yeshua foi lá e avisou para o cara. Aí ele falou assim, pô, mas Senhor, esse cara mata aqueles que seguem tu. Cara, fica na sua aí, rapaz. Você vai ver o que é... Ele vai ver o que é recalcitrar contra o aguilhão, né? E ele sofreu, não sofreu? Pois é, mas o evangelho chegou até nós também, porque Deus usou, né, por misericórdia. Então, nós também somos templo do Senhor. Então, por pertencermos agora a Deus, pois ele nos comprou com o sangue do seu filho, como está escrito em 1 Coríntios 6,20, porque foste comprado. Eu já li isso, né? Então, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso dono, porque vocês concordaram, né? Nos admoesta por meio do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, 17, 18. Pelo que saí vós do meio deles. A igreja está fazendo isso? Gente, eu vi igreja com escola de samba. Mas, meu irmão, por que vocês estão em escola? Ah, porque a gente vai ganhar os sambistas. Ué, então para ganhar o assaltante de banco eu tenho que assaltar um banco? É essa a ideia? Que loucura. Não é louco isso, gente? Na hora que eu estou assaltando o banco, eu falo, você crê em Yeshua? Não, depois eu converso contigo, a polícia está chegando. Vambora, eu vou falar com o policial aqui também. Ele vai te matar. Não, eu vou falar de Jesus com ele. Gente, isso é loucura. Tá? Pelo que saí vós do meio deles e separai-vos. Ó, diz o Senhor, e não toquei coisa... O que nós lemos lá para o sacerdote? Ó, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas. Diz o Senhor Todo-Poderoso. E não toquei coisa imunda é o quê? O que é? A mesma coisa que Deus falou para os sacerdotes, filhos de Arão, para não tocar morto, fluxo de pessoas. Eu costumo perguntar, se tem uma moça menstruada ali, levantou, está sujo, você senta? Ué, por que não? Ué, tem nada a ver? Ah, por que é nojento? É imundo. É coisa morta. Não é a pessoa, é o que sai. A menstruação é um óvulo que não foi fecundado. É o que isso? Morte. O cara expeliu o esperma. Está sentado ali. Pô, sujou o banco. Você senta? Por quê? É imundo. Se a semente está ali é porque ela não foi fecunda. Então é a semente... Deus não faz nada à toa não, meu irmão. O homem faz, mas Deus não faz.
Então você não pode tocar em fluxo. Ó, presta atenção, Deus chegou para Israel e falou assim: Israel, vocês vão carregar uma pazinha. Para quê? Para bater nos outros? Não, irmão. Quando você for fazer cocôzinho e xixizinho, tem alguém aí que não faz? Porque aí a gente tem que orar que está doente. Quando você for fazer cocô e xixi, você vai sair do arraial, vai fazer um buraco, vai fazer as suas necessidades, vai cobrir, lavar a mãozinha, higienizar, e vai para o arraial, porque eu sou santo e passearei no meio de vós. A pergunta é, por que Deus não falou isso para Adão e Eva? Adão e Eva, quando você fazer cocôzinho, põe pá aí, tira e faz buraquinho. Não falou, por quê? Porque eles comiam vegetal, não comia nada morto, não comia carne. Mas quando Deus já estava com Israel, o homem já estava comendo o quê? Carne. Carne é animal morto. Deu para entender, meu irmão? Você quer ver outra coisa? Descalça a sandália dos teus pés, que o lugar que tu está é santo. Deus falou isso para Moisés e falou para Josué. Porque a sandália naquela época era feita de quê? De couro de animal. Entende? Tem morte no seu pé, tira aí, porque o lugar onde você está é a presença de Deus, e em Deus não há morte alguma. Você está contaminado, tira para que você possa estar aqui. Mesma coisa o anjo que apareceu lá para Josué falou: descalça a sandália, que a terra que tu pisa é santa. Se você tivesse se Moisés tivesse com essa sandália nossa de borracha, então não tinha problema, não é? Mas ele não tinha ainda sandália de borracha. Amém, meu irmão? Nem tênis. Glória a Deus. Então, a gente precisa compreender a palavra na profundidade que ela é. E sempre quando acontecer tempos, e sempre quando a gente vai, por exemplo, num cemitério, num hospital, o que você faz? Uai, como diz minha terra. Uai, por quê? Para purificar, meu irmão. Você já faz isso. Você gosta, por exemplo, o médico sai com aquele jaleco dele, e isso estava sendo proibido no Brasil, que ele sai da cirurgia, ele toca a pessoa doente e tudo, depois sai e vai almoçar, aí te abraça com aquele negócio. Você gosta? Nós temos esse mau hábito. Precisa o quê? Se limpar, tirar aquilo, tomar um banho, precisa o quê? Purificar. Deu para entender, meu irmão? E é isso que nós devemos fazer também quando voltamos de cemitério, por exemplo. E como devemos fazer? Como nós devemos para nos purificar? Veja em 2 Coríntios 7:1. Ora, amado, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. O que é imundícia da carne? Tocar morto, tocar fluido, seja da mulher, seja do homem. Você já viu que a lei de Deus para a grávida, quando nasce um menino, a purificação é de 7 dias. Quando nasce uma menina, a purificação é de 14. Por quê? Pois é, gente, vocês precisam saber dessas coisas. Porque a mulher, ela sempre libera óvulo morto. Não libera na menstruação? Então, é por isso. Amém, meu irmão? Hã? Pela criança, menina que vai também fazer a mesma coisa. Não é porque feminismo é machismo, não é nada disso. É questão de vida e morte. Deu para entender? A menina não vai? Não, não é por isso. Não é por isso. O dia representa a santificação, porque o número 7 é número do completo. Se eu permaneço 7 dias, eu sou
purificado totalmente. Como nasceu uma menina e ela vai liberar o óvulo morto, ela também santifica. Tanto é que a mãe, para o menino, faz só 7 dias, porque o menino não libera óvulo morto. Amém, gente? Glória a Deus. Então, ó, o que é purificar da imundície da carne? Todas essas coisas que a Bíblia fala. Amém? Senão, não contaminar com a morte os fluidos que saem dos nossos corpos. E interessante que Nenel tem um parente na Itália e eles vieram aqui e nós fomos receptivos e tudo, a ponto de dar nossa cama para eles dormirem. Eles falaram, nananina, não. A gente forçou. Não, não vamos. Eles estão certos. Por quê? Porque um casal não tem relação sexual. Amém? Então a pessoa não vai deitar num lugar onde pode ter a possibilidade de ter fluido tanto do homem quanto da mulher. Amém? Eles fazem isso sem saber, mas fazem. E se você entra num lugar onde você viu uma pessoa tendo relação sexual com a outra lá, você deita e dorme alegre? Ó, você nem deita. Pois é, então, é só avaliar o que a palavra está falando e as coisas da vida. Amém, meu irmão? Como está escrito em Gálatas 5, 19 a 21. Olha aí, ó. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, isso tudo é na carne, a impureza. O que é impureza, gente? É isso que está escrito na Torá. Tudo isso. Rafael, então a menstruação é ruim? Não, meu irmão. Vou tentar explicar para você uma coisa. Mas olha só, você acha que quando Deus criou o homem, a mulher menstruava? Porque todo óvulo seria fecundado e toda semente seria fecundada. Foi para isso que Deus criou. Isso começa a acontecer no pecado, gente. Amém? Começa a ter morte, porque a morte entra na terra por causa do pecado. Então, a menstruação é um óvulo que não foi fecundado, então ele é morto, ele vai embora. Amém? Está errado eliminar? Não. Mas onde tem morte, tem o quê? Contaminação. Por isso que o esperma do homem também, quando é expelido e não fecundado, ele também causa contaminação. Amém? Glória a Deus. Até o entardecer. Toma banhozinho, água gelada, quente, faz mal. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, lascívia, sensualidade, idolatria, feitiçaria. Feitiçaria envolve tudo aqui, espiritismo, uma série de ismos aí. As inimizades também, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissenções, os partidos, as inveja, as bebedice, as orgias. Orgia é o quê? Relação sexual depravada. E coisa semelhante a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus, meu irmão. Eu já vou terminar. E o que é imundícia do espírito, que é imundícia da carne e do espírito. A alma fica no meio, né? Tem imundície do espírito. Qual é a imundície do espírito? Buscar primeiro comunicação com os mortos. Você contamina seu espírito. Você sabe que tem possessão demoníaca que atinge teu espírito? Você não tem, mas eu tenho. Olha, ele primeiro atinge o corpo, trabalha na sua alma e domina seu espírito. A salvação de Deus começa no espírito, aplica na alma, expressa no corpo.
O diabo faz, pega o corpo, atinge a alma e domina o espírito. É o contrário. Então, quando Deus entra na nossa vida, ele batiza-nos com o espírito. Aí, nosso espírito já tem o espírito de Deus. Aí o espírito volta a viver, você volta a ter vontade de ler a Bíblia, você fica com ansiedade de ir para o monte orar, não fica? Não é verdade? Quem já passou por isso? Não é? Então, aí você começa a ter prazer na palavra. E aí você começa a ler a palavra, porque a palavra ela não alimenta a alma, alimenta o espírito. E quando a palavra alimenta teu espírito ministra a tua alma, e a tua alma expressa no corpo. Deu para entender a ordem? Tem gente que pensa que a palavra é alimento para a alma, não, é para o espírito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de... Toda é de Gênesis a Apocalipse. Então, que é a imundície do espírito? Buscar a comunicação com os mortos. Agora, a pergunta é, quando alguém fala com o morto, está falando com o morto? É demônio, gente, não é o morto. Ah, Rafael, não é o morto por quê? Porque Deus não deixa. Amém? Bruxaria. Isso é coisa espiritual. Espiritismo. Signos. Ah, essa é de criança, né? Simpatia. Simpatia também. Signo, adivinhações. E afins. Tem um monte de coisa, não é? E como nós nos purificaremos disso tudo? Eu vou finalizar hoje repetindo 2 Coríntios 6, 17 a 18. Pelo que saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toquei coisa imunda, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É ou não é a mesma coisa que Deus falou para os filhos de Arão? Shabbat Shalom.